O desaparecimento do universo. Ainda estamos no capítulo 1, Arten e Porchat aparecem e a parte que a gente parou era uma pergunta. Deus não criou a polaridade, dualidade, todos opostos neste mundo de sujeito e objeto? E a Porchat responde, em uma única palavra, não. Deus não criou a dualidade e ele não criou o mundo. Se ele o tivesse feito, seria autor de um conto contado por um idiota, para pedir emprestada a descrição de Shakespeare sobre a vida. Mas Deus não é um idiota. Vamos provar isso a você. Ele pode ser uma de duas coisas, ou ele é perfeito amor, como diz a Bíblia quando tropeça momentaneamente na verdade, ou ele é um idiota. Você não pode ter as duas formas. J também não era idiota, porque ele não foi enganado pelo falso universo. Vamos lhe contar mais sobre ele, mas não espere uma versão oficial. Você se lembra da história sobre o filho pródigo? E o Gary? Claro! Bem, talvez fosse bom relembrar. Porchat, pegue seu Novo Testamento ali e leia essa história para nós. Depois vamos lhe explicar algo, mas deixe de lado o último parágrafo. Gary, por que devo deixar de lado o último parágrafo? Arten, ele foi acrescentado à história depois dela ter circulado através da tradição oral. Depois, isso foi modificado mais um pouco pelo erudito que escreveu tanto o livro de Lucas quanto o livro de dos Atos. Gary, tudo bem, vou dar a vocês o benefício da dúvida por enquanto. A versão padrão revisada é boa o bastante? Arten, sim, ela é prática. Vá até Lucas 15, 11. Gary, certo. É Jesus quem está falando aqui, não é? Arten, sim. J não fala tanto assim na Bíblia, e quando fala, muitas vezes é citado erroneamente. Ele foi citado erroneamente e foi mal compreendido por todos desde o início, incluindo nós mesmos. Nós o compreendemos melhor do que a maioria, mas ainda tínhamos muito a aprender. Estamos falando com você agora com o benefício de um aprendizado posterior, mas J foi citado erroneamente e com mais frequência para os propósitos dos romances individuais que se tornaram os evangelhos em voga. Eles eram as histórias populares daquele tempo. J não disse muitas das coisas que o citaram dizendo nesses livros, mas de fato disse algumas delas, assim como ele não fez a maioria das coisas que o retrataram fazendo nesses livros, mas fez mesmo algumas poucas delas. Gary, você quer dizer que é como um desses filmes pela televisão que eles dizem que são baseados em uma história real, mas a maior parte é inventada? Arten. Sim, muito bom. A outra metade do testamento vem quase que inteiramente do apóstolo Paulo, que era mesmo muito carismático, mas de fato não ensinou as mesmas coisas que J. Nenhuma das pessoas que escreveu a Bíblia nem mesmo conheceu J, exceto o autor do Evangelho de Marcos, que era apenas uma criança na época em que o conheceu. Veja o livro das Revelações, parece uma história de Stephen King. Imagine retratar J como um líder guerreiro montado em um cavalo branco e usando um manto encharcado de sangue? Não, ele não é um guerreiro espiritual, um termo que é o maior oxímoro de todos. Gary, mais uma pergunta antes da história, se vocês não se importarem. Porchat, vá em frente. Não estamos com pressa. Gary, a ideia de que Deus não criou o mundo não é uma crença gnóstica? Arten, o princípio certamente não se originou com os gnósticos, mas os precedeu em outras filosofias e religiões. Em relação às seitas gnósticas, elas estavam certas em acreditar que Deus não criou este arremedo de mundo, mas cometeram o mesmo erro que quase todos os outros, tornaram o mundo criado de maneira errônea psicologicamente real para eles. Eles ouviram como um mal a ser desprezado. Eles ouviram como um mal a ser desprezado. J, por outro lado, viu o mundo como o Espírito Santo vê, uma oportunidade perfeita para o perdão e a salvação. Gary, então, de vez de resistir ao mundo, eu deveria buscar maneiras de usá-lo como uma oportunidade de ir para casa? Porchat, exatamente. Bom menino, J costumava dizer isso. Vocês ouviram que tem sido dito olho por olho e dente por dente, mas eu digo a vocês, não resistam àquilo que vocês pensam ser o mal. Não apenas isso foi uma confrontação chocante e direta da antiga escritura, mas também a resposta para a pergunta que você acabou de fazer, para demonstrar melhor a atitude de J, porque você não lê aquela história agora. Gary, tudo bem. Estou um pouco enferrujado com isso, mas aí vai. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai,
Dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, juntando todos seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Arten, obrigada, Gary. A história ainda continua muito boa, embora eu possa lhe assegurar que ela soava muito melhor em aramaico. É claro, J estava usando os símbolos da plateia para quem estava falando, mas ainda existe muito a se aprender observando essa história sem noções pré-concebidas. A primeira coisa que você tem que entender é que o filho não foi expulso de casa. Ele era inocente e tolo o bastante para pensar que poderia partir e sair melhor por conta própria. Essa foi a resposta de J para o mito do Jardim do Éden. Deus não baniu você do paraíso, ele não é responsável de qualquer maneira, aspecto ou forma por sua experiência de estar à parte dele. A próxima coisa que você deveria perceber é que o filho acabou com seus limitados recursos e começou a experimentar a escassez, uma condição que não existe no céu. Estando aparentemente separado da sua fonte, ele então experimentava o desejo pela primeira vez. Vamos explorar esse assunto com você quando sentirmos que é apropriado. Mais uma vez, nós dizemos que ele está aparentemente separado da sua fonte, porque estamos falando de algo que apenas parece ter acontecido, mas que verdadeiramente não aconteceu na realidade. Compreendemos que esse é um conceito difícil e vamos falar mais sobre isso conforme prosseguirmos. Agora, experimentando a escassez, o filho tentou suprir essa falta juntando-se a outra cidade daquele país. Isso é simbólico de tentar encontrar soluções para seus problemas em algum lugar fora de você, invariavelmente envolvendo alguma forma de relacionamento especial. Essas tentativas sem fim e sem esperança de achar uma solução através de uma busca externa vão continuar até que você se torne como o filho pródigo, quando caiu em si. Então, o filho percebe que a única resposta significativa para o seu problema é voltar para a casa de seu pai e fazer isso se torna mais importante para ele do que qualquer outra coisa no mundo. Aqui chegamos ao ponto mais importante da história. O contraste entre o que o filho chegou a acreditar que era verdadeiro sobre si mesmo e o que o seu pai sabe ser verdadeiro. O filho pensou que havia pecado e que não merecia ser chamado de filho de seu pai. Mas o pai amoroso não quis nem ouvir sobre isso, falar sobre isso. Ele não estava irado, vingativo, e não estava nem um pouco interessado em punir seu filho. É assim que Deus realmente é. Ele não pensa como os humanos, porque ele não é uma pessoa. A história é metafórica. O amor de Deus se apressa para encontrar seu filho. Deus sabe que seu filho é inocente para sempre, porque ele é seu filho. Nada do que parece acontecer pode jamais mudar esse fato. O filho pródigo agora está retornando à vida. Ele não está mais perdido em sonhos de escassez, destruição e morte. Está na hora de festejar. Gary, não é que não faça sentido, mas tem alguns problemas. Em primeiro lugar, a coisa sobre todo o universo ser responsabilidade do filho pródigo e não de Deus. O mundo, a natureza, o corpo humano, tudo parece bem impressionante para mim. Eu não sou exatamente o que vocês chamariam de um otimista alienado, mas existe muita beleza, ordem e complexidade que me parece ter um toque de Deus.
Em segundo lugar, se eu dissesse às pessoas que Deus não criou o mundo, sinto que isso provavelmente criaria uma confusão tão grande por aí quanto gases no elevador. Artem, vamos cuidar dos gases primeiros. A verdade é que você não tem que dizer nada a ninguém. Seria completamente possível que você praticasse o tipo de espiritualidade sobre a qual vamos conversar sem que ninguém soubesse. Isso será entre você e o Espírito Santo ou J, qual deles preferir. A única diferença agora entre o Espírito Santo e J é que um é abstrato e o outro específico. Eles são, na verdade, o mesmo, e seu trabalho será feito em sua mente junto com eles. Isso não é sobre tentar salvar o mundo, que na verdade não está fora de qualquer maneira. Você salva o mundo se concentrando em suas próprias lições de perdão. Se cada um se concentrasse em suas próprias lições, em vez de nas lições de outra pessoa, o filho pródigo coletivo estaria em casa em um prazo extremamente curto de tempo. Na dimensão do tempo, isso não vai acontecer até o final, mas também vamos conversar sobre o tempo, e você verá que nada nesse universo é o que parece ser. De qualquer forma, você não tem que esperar, sua hora está próxima, mas só se você estiver disposto a seguir o sistema de pensamento do Espírito Santo em vez de tentar arrastar o planeta em uma busca sem sentido. O mundo não precisa de outro Moisés, e nunca foi a intenção de Jota iniciar uma religião. Tanto naquela época quanto agora, o mundo precisa de mais uma religião tanto quanto de um buraco maior na camada de ozônio. J foi o seguidor máximo no sentido de que ele, com o tempo, ouviu apenas o Espírito Santo. Sim, ele compartilhou sua experiência conosco, mas sabia que só podíamos entender até certo ponto e que iríamos aprender algum dia, exatamente como ele fez. Sobre a sua suposta beleza e complexidade do universo, é como se você tivesse pintado um quadro com uma tela defeituosa e tintas de qualidade inferior, e logo que terminou, a pintura começou a rachar e as imagens nela começaram a se decompor e a despencar. O corpo humano parece ser um feito incrível, até que algo dá errado com ele. Eu não tenho que lhes dizer qual era a aparência de seus pais um pouco antes que suas vidas terrenas terminassem. Gary, eu agradeceria se você não me lembrasse disso. E aqui nós temos mais um quadrinho, lembrando que os quadrinhos são a parte importante que ele fala. O mundo precisa de mais uma religião, tanto quanto de um buraco maior na camada de ozônio. E o Artem, não existe nada em seu universo que não siga o padrão da decadência da morte. E não existe nada aqui que possa parecer viver sem que outra coisa morra. Seu mundo é bastante impressionante, até você aprender a olhar para ele de verdade. Mas as pessoas não querem olhar de verdade. Não apenas porque não é uma imagem bonita, mas porque o mundo é projetado para encobrir um sistema de pensamento inconsciente que governa suas vidas sem que elas saibam disso. Por isso, você vai ter que nos dar uma folga por um tempo e nos dar uma chance de explicar mais até que comece a entender a ideia geral. E o Gary, acho que não vai doer eu dar a vocês mais do que uma chance, mas não me culpem por ser cético. Tenho um primo que é pastor e ele diria que vocês dois são testemunhas de Satanás e não de Deus. Eu vou parar por aqui esse capítulo, essa parte do capítulo, e é bem isso, né? A gente defende, a gente tem muito de filme falando disso, o Matrix é isso, defendendo o sistema, né? Defendendo o mundo, defendendo o sistema. E a gente continua defendendo. A gente continua achando que é real, a gente continua defendendo uma coisa que não é real. E tudo que a gente precisa é fazer um processo de perdão. Quando a gente perdoa tudo, e a gente vê que a gente está enxergando o mundo com os nossos olhos, dando o significado que tem pra gente e não pro mundo, a gente começa a perdoar tudo. E quando a gente vai perdoando tudo, as coisas vão se dissolvendo e a gente tem a chance de voltar para casa. Então, vamos juntos dar as mãos, perdoar e voltar para casa com amor.